E pra nós começar, então, realmente aqui agora, fazendo valer... A Gabi tá assistindo já? Se a Gabi tá assistindo, olha. Ó, tem 10 pessoas. Todas 10 já? A Gabi tá assistindo. Ei! Gabi, tô aqui... Começa a polêmica. Quem é que tu tava falando, Rafa? Tô aqui com o meu melhor amigo, que eu conheci ele há 20 anos já. Pessoa mais legal, nossa relação de todas. Gabi me gosta, eu acho. E vamos começar, César. O que tu acha, como sempre, a gente fazendo um brinde pro nosso convidado? Cara, eu acho que sim, né? Vamos fazer um brinde, né? Cadê a minha caneca, caralho? Opa! Pô, não fizeram caneca pro Rafa? Carlos, cadê a caneca Tô do indo embora. Rafa? Acabou o podcast, olha. Ó, tá aí, Credo, porra, olha ó. só. Personalizada, Rafa, Universo das Capas Primes. Nosso parceiro também tem cupozinho de desconto, tá, Rafa? Vai lá, ó, 15% de desconto. Caneca personalizada, tudo pra celular. Nossos tripé que estão segurando, inclusive, ô Carlos, o César precisa de um tripé novo. Carlos, Esse aqui tá horrível, bem tá ruim, todo quebrado. Bem ruim. Precisam mais um. Exato. Mas vai lá, tudo pra celular, coisa personalizada. Os guri manjam demais. Cupom Virtualcast? Cupom VirtualCast. Água, energético. Rafa, teu café nunca mais. Escolhe o será sabor aí pra ti. Eu vou de água porque... Energético aonde? Diamond. Encontra na Virtual dos nossos parceiros. Olha que bonito essa cor. Azul. Energético da Diamond. Mais um patrocinador. Vai abrir um pra ti? Ou não? Nesse momento. É zero, caralho. Não pode? Não. Agora é só água. Só água. Então eu vou te servir água. Explica pra galera qual o motivo. César tá em preparação e o Elmo tá assistindo. Não O pode. César comentou. Maior acúmulo de gente feia por metro quadrado. Tá convidado pro próximo, já que a gente vai bater esse recorde. Vamos bater esse. Meu Deus, mano, tudo aqui, ó. Diamond, então, energético Diamond, a sala aqui da Diamond, nossos patrocinadores. Vai ter festa da Diamond, inclusive, lá. Segue lá no Instagram, Diamond. Eles estão preparando uma produção bem legal, um artista nacional aí que vai chegar. Nossos patrocinador master, né, meu? Essa mesa aqui molhada é da Diamond. Se essa mesa fosse lá no alto, chamaríamos o Marcon pra arrumar, Pra limpar. pra limpar ela. Então, Tu conhece o Marcon? Sabe o Marcon? O cara limpa tudo por aí, Pra mano. limpar teu prédio lá, mano. Marcon. Tá A zeradaço. gente vai fazer uns vídeos com o Marcon, um podcast lá nas alturas, Rafa. A gente vai combinar ficar pendurado nos andaime e fazer umas perguntas pra ele. Vai ser massa. Vai ser da hora, né? Vai ser massa. Vai ser Ah, lá top. de fora de um prédio, assim. A gente já bateu as taças? Ah, não, Não. sei. Que prazer, Rafa. Eu que agradeço, Satisfação, senhores. Se é que alguém não conhece o Rafa, quem é o Rafa? Fala quem é o Rafa pra nós começar aí. Pergunta que eu sempre faço, né? Exato, tu gosta desse momento. Quem é o Rafa pra galera aí? Então, o Rafa é um garotinho que saiu de Nova Bassano, veio para Bento Gonçalves para trabalhar, para estudar. Aqui teve uma carreira na hotelaria, depois comecei no ramo imobiliário já há 15 anos, sou corretor de imóveis até hoje e no meio disso comecei a me aventurar no esporte. Eu fui atleta de powerlift de levantamento de peso por mais de 8 anos, acumulei algumas lesões. Por esse motivo, caí no mundo do bodybuilding, onde acumulo também alguns títulos. E estamos aqui para contar um pouco da história. E Rafa, aproveitando já então essa deixa que tu deixou, me diz uma coisa, mano. Tu acredita ou tu sabe que tu migrou pro fisiculturismo, tu saiu do power só por causa das lesões? Primeiramente, para mim, eu não sabia a diferença do power e do fisiculturismo. O que eu via era atletas com grande volume físico, época do Dorian Yates, erguendo grandes cargas. Eu associei que ao erguer grandes cargas eu ficaria daquele tamanho, né? Era um garotinho, eu tinha fé naquele tempo. Aí eu entendi que o ganho de força não era proporcional ao ganho de massa muscular. Porque até então dieta era uma coisa que não existia. E eu tô falando assim, que eu sou da era 2000. Vocês nem estavam nascidos provavelmente. Então, nesse tempo aí que eu Ele já... foi bondoso agora. Ele né? foi bondoso, Foi bem legal. Não, claro, pô. Nesse tempo aí, a galera que frequentava a academia, os estilos de academia, tudo era rudimentar. Não é igual era hoje. Eu fui fazendo o powerlifting, fui me destacando porque era o que o meu meio existia. Eu não existia bodybuilder aqui.
existia antes de mim, que era a época do Ney Pradier, etc., mas eu cheguei depois. Já tinham passado os fisiculturistas. O que eu vi eram fotos e troféus nas prateleiras da academia. Só história. E só história, eu só ouvia. E isso é uma coisa que remete muito ao que eu acho que os atletas novos erram. Depois a gente vai chegar lá. Entrei no powerlifting, tive excelentes marcas, tive 5 recordes, tava super bem, mas no meu tempo não existia periodização de treino. E me levou a lesão muito forte na coluna na L4. E isso fez com que eu fosse estagnado a 0. Quando tinha acabado e eu não poderia mais competir no powerlifting por uma precaução, né? Eu procurei o meu treinador hoje, que é o Elmo de Limburg, que é o seu treinador. Grande. E eu entrei com ele e pedi assim, eu quero melhorar. Somente. Por quê? Desculpa, como é que tu encontrou o Elmo? De onde que veio isso? Eu ia assistir campeonatos desde 2005. Os campeonatos que eu assistia na época eram em ginásios, com cadeiras de plástico, aquelas de bar, sabe? Um forno, 40 graus, os atletas transpiravam, a pintura, cada um ia de uma cor, alguns nem pintado eram, passavam só óleo no corpo. É outra era. E o Elmo já nesse tempo, ele era atleta, se destacava como atleta, e ele começou a apresentar alguns outros atletas. Dentre eles, a sua esposa, a Júlia, competia também, na NABA principalmente. E eu assistia o campeonato do Jacaré, vocês nem devem saber. Eu sempre fui o cara que batia a palma para os outros, né, porque eu era um admirador. E dentre aquela gama de treinadores que existiam naquela época, alguns eram mais nerd, CDF, aquela coisa, ok, não me identificava. Mas o Elmo, ele tinha uma cara mais de hardcore, de louco. Tem. E eu falava assim, é esse cara aí. Se um dia eu tiver a pretensão de competir, de melhorar, de alguma coisa, vou procurá-lo. Existia um delay de 10 anos entre eu escolher ele e chamar ele. Olha só, cara, já tinha uma admiração que vinha de antes, né? Exatamente. Eu sempre falo assim, a gente se aproxima de pessoas que a gente se identifica. Não tô falando que um é melhor que o outro, mas quem tem características similares das nossas. Isso faz com que exista uma sinergia no trabalho, porque nada mais é de um preparador e um atleta, ou aluno e professor, é confiança. Se não há confiança, não há resultado. Rafa, sobre tua lesão, mano, como que foi? Foi algo tipo que veio aos poucos, ou foi tipo um incidente mesmo? Tal dia treinando e eu machuquei, senti, não consegui mais. Chega a ser engraçado. Eu tava fazendo uma preparação para um campeonato brasileiro de powerlifting, e naquela época eu tava totalmente natural, não tava usando nenhum recurso O Diego ergogênico. roubando açaí. No cantinho. Diego no ao vivo. Ô safado. Não tava usando nenhum recurso ergogênico. E eu tava falando aquela pegada assim, que eu vou me superar, vou vencer todo mundo que usa e não sei o que. E eu tava me dedicando muito aos treinos. Mas eu não tava respeitando uma premissa muito importante, tanto no esporte de força quanto no bodybuilding, descanso. Minha recuperação naturalmente seria mais lenta, eu não periodizava, lembra que eu falei pra vocês? Teve uma competição, eu fiz agachamento, supino terra, fiz boas marcas na época. Mesma? Na mesma? É o Power base. Isso aí é bem normal pra nós. No dia da competição eu senti absolutamente nada. Eu sentia uma dorzinha nas costas, assim, mas Tava quente, tal, adrenalina. normal, bem tranquilo. Na segunda-feira, a competição foi num sábado. Domingo, ok, nada demais. Segunda-feira, quando eu acordei, eu sentia, sabe, uma infecção estomacal? Uma dor muito similar no estômago aqui. Chegou o horário de trabalhar mal. Eu falei, vamos no plantão. Fui no médico, falei os sintomas que eu tinha. Falei, fez um exame de sangue, fez um exame de urina, nada alterado. A urina, cara, talvez tu pode ter algum cisquinho de pedra no rim, alguma coisa, foi medicado. Voltei pra casa, a dor aumentou. Comecei a sentir dor no joelho esquerdo. Tu vê, Não mano. entendia nada. Volto pro médico, passei os sintomas.
Também continuaram diagnosticando de forma errônea. Fui num particular, eu comentei de novo dos sintomas. Ele me olhou, perguntou se eu treinava, falei que sim. Ele falou, olha, provavelmente a tua coluna está irradiando para esses lugares. Fiz raio-x, não apareceu nada. Fiz tomografia, não apareceu nada. Por isso que eu recomendo sempre para qualquer aluno, qualquer pessoa, direto na ressonância magnética. Porque esse tempo eu demorei uma semana para descobrir, cara, tava tomando morfina já. Era uma dor insuportável, terrível. Quanto tempo deu essa... Uma semana, 7 dias. Da segunda-feira até a outra segunda-feira. Fiz ressonância magnética em Caxias do Sul. Aí apareceu a vértebra L4 do lombar, né? A quarta vértebra do lombar. Ela girou e ela encostava na medula. Nessa altura que encostava na medula, ela irradiava para o estômago e para o joelho. Mas eu não tinha problema nenhum no estômago nem no joelho. Sim. Então, na época, o médico, a recomendação foi que o mesmo que tinha me causado seria o que iria me proteger, a musculação. Eu não poderia mais fazer um exercício extremo de força. Ele não te vê treinando hoje em dia, então? Pois é, eu ia falar isso agora. Tá meio desatualizado isso aí. 280 no terra é suave, não é forte. Não, mas não, vamos botar carga, né? Vamos na técnica. E aí foi essa história, né? Então, a volta, a reintrodução, eu me lembro com muito pesar, assim, porque eu erguia cargas extremas de powerlifting e eu voltei com um cotonete verde de 2 kg. Num banquinho de 90 graus. César, pra gente ter uma ideia e visualizar, quem tá visualizando, por exemplo, esse foi o último campeonato de power que tu foi? Sim. Por exemplo, no terra, eu que gosto de terra, por exemplo, claro, tu tinha uma outra idade, um outro peso corporal, eu creio eu também, mas quanto foi tua marca, e foi tua maior marca nesse campeonato ou não? Ah, não foi minha maior marca em campeonato. Qual foi tua maior marca? Eu fazia com macaco na época e foi 280. Olha só. Hoje eu treino com 280 sem nada. Mas claro, uso straps que em campeonato não seria permitido. Claro. Tem que ser justo também. Sim. Porque hoje a minha pegada é outra, né? Sim. Então o que muda basicamente é isso. Hoje a minha força num total ele é infinitamente maior. Hoje eu faço supino com 100... Hoje não, né? Tava fazendo com 180. Quem te acompanha vê que tu treina com carga. É pra matar um pouco a saudade do powerlifter? Mesmo adaptando isso pro fisiculturismo? Na verdade, como se eu chamo de híbrido. Eu vim de uma escola de força. Não seria matar a saudade. É eu entender a importância de treinar forte. Quando você olha para o meu físico pronto numa competição, seco, com um cara igualmente seco, eu tenho um aspecto que eu sou de mais granito. Isso provém do treinamento de força. Um treino muito pesado traz uma densidade muito maior. E pela idade que eu tenho, já tenho 35, já sou velho, né? Maturidade muscular. A maturidade muscular de muito treino pesado, ela se diferencia sempre. Vocês vão ver, às vezes, dois atletas com a mesma condição física definida, com os mesmos cortes, mas um ele tem um aspecto de hardness. Isso vem do treino pesado. Mano, e como tu lidou, ou como foi, tu migrou pro mundo do fisiculturismo. Até então tu era natural, não tomava hormônios, correto? Não, já usava. No power tu também já usava. Mas era aquela coisa sem prescrição de um profissional. Entendi. E na minha época, eu ia na farmácia e comprava. Olha só, cara. Mas como é que tu começou? Começou, primeiro que eu frequentava a academia de mais hardcore que existe, que era a antiga Pradia, que virou Pitbull. Lá, no auge do pico, vamos dizer assim, 6 da tarde, que a academia estaria cheia, tinha 10 caras. Esses 10 caras, o menor pesava 100 quilos. Só os homens da caverna lá, A tipo sessão assim. da acupuntura. Meu querido, não isso. Não. Era uma galera que treinava extremamente forte e utilizava. Né? Era uma coisa que a gente cruzava a rua e usava. O que, na época que se falava, deca dura e hemogenin. Hemogenin eu nem usava. Então assim, deca dura era o quê? Era uma por semana de cada. E a gente achava que ia ficar gigante e monstro. Nem sabia o que era. Nem sabia os colaterais. Nem sabia fazer ciclos e tirar pós-ciclo, cruise. Não existia nada. Então assim, às vezes o resultado tá na informação, não tá no uso. Entende? Isso muda tudo.
Porque às vezes a galera tá usando, um ml disso, 1 ml daquilo, naturalmente tu estaria muito melhor. Nessa aula. É verdade.